Olá, bom dia, graça e a paz. Gostaria de falar uma coisa para os amados irmãos. Nós já pegamos algumas lições, nós falamos sobre algumas coisas que nós devemos fazer. E hoje nós vamos para a terceira lição acerca do discipulado e do serviço. E vamos falar exatamente sobre revolução do amor. Essa revolução do amor, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Onde é expresso o seguinte para nós: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência e fé. Tradução lucana diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e a temperança. Amém? E eu gostaria de falar sobre esses frutos do Espírito, mas do maior fruto, que é exatamente o amor. Uma coisa que me chama a atenção quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, ou quando nós falamos sobre amor, porque nós não conseguimos desvencilhar Deus de amor. O próprio Deus fala que Ele é amor. Ou melhor dizendo, Deus não gera amor, Deus não produz amor, Ele é amor. Deus não é uma fabricação. Ou melhor dizendo, Deus não é uma fábrica, como fosse uma fábrica de sorvete, que ali sai o sorvete. Não. Deus, de fato, é aquilo que já está dentro ali daquela embalagem. Ele é o próprio amor, né? E o que me chama a atenção é que a mensagem básica do Novo Testamento é essa, é o amor. Quando nós pegamos o próprio João, João vai falar uma das palavras mais lindas que nós guardamos ela e todos, creio que 99% dos crentes e dos não crentes conhecem esse versículo, onde fala para nós, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu gostaria de falar para vocês é que, de fato, essa doutrina, ela é bem séria para os nossos dias. Eu lembro de George Orwell quando ele dizia o seguinte: se a sua doutrina não inclui amor, humildade, quebrantamento, então a sua doutrina não é sã. Até porque a doutrina não pode ser separada da vida prática. George Orwell está dizendo, olha, nós falamos sobre sã doutrina várias vezes, mas se eu não tenho amor, eu não tenho uma verdadeira doutrina. Se eu não utilizo o amor, eu não entendo o que de fato é doutrina, e a minha doutrina ela não é sã. Primeira carta de João, quando João escreve no capítulo 4, verso 8, João vai dizer o seguinte: olha, aquele que não ama não conhece a Deus, porque de fato é impossível você desvencilhar o amor de Deus. É impossível nós desvencilharmos exatamente essa palavra do que é Deus. A maior praga, irmãos, que nós temos hoje em dia é isso daí, é uma ortodoxia que não tem amor. A maior praga que nós temos isso é uma ortodoxia que não tem poder, é uma ortodoxia que não tem vida no Senhor Jesus Cristo, é uma sabedoria que de fato não é sabedoria, mas o que nós temos mais nos dias de hoje é isso, é uma vida sem prática. Até porque, irmãos, quando nós vivemos em Deus, nós temos uma vida pura e depois nós temos uma vida prática, pacífica. Cristo nos chamou para a praxis, para praticar. Quer ver uma coisa? Só tem como a gente saber que nós estamos no Espírito, que nós estamos em Espírito mesmo, que nós não estamos perturbados. Só tem como saber isso quando nós abrimos nossa boca. Esse é um dos maiores testes para saber se você está perturbado ou não. É quando você abre sua boca. O que tem saído da sua boca, irmãos, nesses dias? O que tem saído da sua boca, irmão, nesses dias? O que me chama a atenção é porque quando nós pegamos o conceito grego acerca de tratar, né? A palavra tratável no nosso conceito grego fala exatamente sobre facilidade, ensinar, corrigir, né? Irmãos, nós estamos vivendo uma vida onde, de fato, críticas, correções não têm atrapalhado a vida cotidiana da pessoa. Quando ela é madura. Porque o que nós mais vemos hoje é que se uma pessoa for criticada, meu irmão, se a pessoa for corrigida, ela não quer de forma nenhuma. E a Bíblia deixa bem claro que Cristo, Ele corrige aquele que Ele ama. E nós, como cristãos, temos que corrigir a quem nós amamos.
E nós estamos vendo um mundo sem doutrina, nós temos visto uma igreja sem doutrina, uma igreja fraca, exatamente porque não tem exortação, porque não podemos falar sobre o amor de fato. Porque o amor para muitos é aceitar aquilo que eu quero. O amor para muitos é exatamente evidenciar aquilo que o outro quer. E não entende que amor é Deus. Só podemos entender o que é o amor se nós olharmos para Deus. E eu gostaria de falar uma coisa. Não existe amor sem ação. Não existe, irmãos, de fato, o ensino aonde só nos leva a teoria e nada de prática. A revolução do amor começa nas palavras de Cristo, quando alguns discípulos chegam para Jesus e diz: como é que eles vão saber que nós somos teus? Como é que eles vão saber que nós somos teus discípulos? Ele diz: olha, nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor um pelos outros. Se vocês andarem em amor, eu digo uma coisa para vocês, eles vão reconhecer vocês como meus discípulos. E eu te faço uma pergunta hoje: qual é a sua maior alegria? Porque o amor e a alegria que é demonstrada muitas vezes é através de se doar. E o que nós temos mais visto hoje é pessoas que não querem se doar para nada. O próprio Cristo fala que é melhor dar do que receber. E nós estamos muito mais preocupados em receber. Irmãos, quem ama não quer receber nada. Quem ama só quer dar. Uma coisa que me chama a atenção, que nós estávamos lendo, 1 João capítulo 3, verso 14, o apóstolo ele vai dizer o seguinte: olha, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ou melhor dizendo, em tudo dá para entender quem é crente e quem não é através do amor, através de como age com o seu próximo. Quer ver uma coisa, irmãos? É impossível haver uma revolução de amor, de fato, se não haver uma conversão séria, se não haver, irmãos, algo que produz em nós uma necessidade séria de amar o nosso próximo. Até porque amor é ação. O amor, ele pode ser desenvolvido e gerado, ele pode ser reconquistado e, principalmente, irmãos, o amor ele pode ser orientado. Eu lembro, na época de faculdade, tive que dar alguns conselhos a um casal ali um pouco mais jovens do que eu. Esse jovem que eu falo é com muita brincadeira. Era um casal que estava completando 50 anos de casado. E eles estavam bem nervosos, o pensamento deles era de fato separar. Um homem com 78 anos, uma moça com 75 anos. Depois de ter passado por várias dificuldades e várias coisas na vida, resolveram querer separar por causa de algumas coisas que estavam acontecendo dentro do lar. E deixa eu falar uma coisa, eles já estavam certos de ser separados, mas quando o amor de Cristo entrou de volta naquele lar, por isso que eu falei, o amor ele pode ser reorientado. Quando o amor de Cristo entrou naquele lar, eles conseguiram entender que o que estava precisando para eles de novo era retornar ao primeiro amor. E Lucas, por que você está falando sobre isso? Porque quando nós pregamos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo vai dizer para nós o que de fato é o amor. Ele fala, olha, o amor ele é paciente, o amor é bondoso, o amor ele não tem inveja, o amor ele não se vangloria, o amor ele não se orgulha, o amor ele não maltrata, ele não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias elas vão desaparecer, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. É bem interessante quando nós falamos sobre isso, porque Paulo ele está falando sobre quem é Deus de fato. Aqui Paulo, quando está falando sobre amor, ele está falando sobre Deus. Alguém que é paciente e bondoso. E ele está falando para nós, olha, quer ser imitador? Seja paciente, seja bondoso.
Porque Deus era paciente e bondoso. Não seja invejoso. Não se vanglorie, não se orgulhe. Irmãos, o amor de fato está muito mais entrelaçado no que nós damos do que nós recebemos. O amor não é sobre o que nós recebemos, mas sim sobre o que nós damos. Eu te faço a pergunta, você tem amado nesses dias? Ou você só tem esperado receber amor? O que nós mais queremos é sempre receber amor, mas você tem amado nesses dias? Ou a sua preocupação só tem sido com você mesmo? Quer ver uma coisa bem clara? Nós vivemos em um mundo onde existem duas concepções fáceis: simpatia e antipatia. Existem pessoas que olham para as outras e já vê ela como uma pessoa antipática. Existem que já olham e já vê elas como uma pessoa simpática. Mas eu gostaria de falar uma coisa bem clara para vocês. Quando nós falamos sobre a evolução do amor, nós estamos falando sobre longanimidade também, ser longânimo. E essa palavra ser longânimo me chama a atenção porque a ideia do grego é genuíno, amoroso. Ou melhor dizendo, algo que é puro. E eu te faço uma pergunta, irmãos. O amor, ele é baseado no quê? Para muitos, o amor ele é baseado no tempo. Para muitos, o amor é baseado em perder o fôlego na paixão. Para muitos, o amor é baseado nessas questões. Mas não, irmãos. O amor não está vivenciado nisso, porque a Bíblia diz que o amor ele não é ciumento. O amor ele não se ufana, ele não se ensoberbece. O amor, irmãos, ele não está empregado em como nós nos sentimos, e sim como os outros se sentem. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Se os irmãos de Corinto tivessem entendido o que de fato era amar, eles tinham vivido uma vida totalmente diferenciada. Porque se eles tivessem entendido ali naquele momento o que é o amor, eles não conseguiriam mais viver naquela dificuldade e naquelas profanações que viviam ali dentro. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós entendemos o que é o amor, nós nos ligamos uns com os outros. Quando nós entendemos o que é o amor, nós queremos partilhar as coisas. Quando nós entendemos o que é o amor, nós nos alegramos quando há justiça e ficamos tristes quando há injustiça. Porque nós, irmãos, quando entendemos como de fato é o amor, nós entendemos que a maior verdade que nós temos em tudo é a alegria de dar e não de receber. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Paulo diz por 4 vezes sobre o que é o amor. E ele fala enfaticamente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo vai dizer, olha, sabe o que é amor? É sofrer. Sabe o que é amor? É simplesmente crer. Sabe o que é amor? É esperar, é suportar. Isso é amor. Porque o amor não está vinculado na forma que eu acho grandioso as coisas. Não. Não está só naquilo que é gentil, naquilo que é amável, naquilo que é benigno, naquilo que é bonitinho. O amor, irmãos, está muito vinculado a como nós vamos nos colocar diante das coisas. E para de fato haver uma revolução do amor, nós temos que começar a olhar como Paulo. Paulo sabia que se retornasse para Roma ia morrer, mas a preocupação dele não era a morte, porque ele sabia que era necessário fazer a obra do Evangelho naquele lugar. E eu te faço uma pergunta, qual tem sido a sua preocupação nesses dias? Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor, irmãos, ele lança fora todo medo. Deixa eu te falar uma coisa, por muitas vezes o amor ele não é seguro. Mas o amor ele pode por muitas vezes suportar todas as coisas. E eu encerro com algumas palavras que foram direcionadas a mim.
O amor não suporta muitas coisas para depois negar-se a carregar os grandes fardos durante um longo tempo. Ele suporta tudo irrestritamente. Aguentar é algo bem mais ativo. O amor avalia os custos, vê claramente as lutas, aquilata os ataques e as tribulações, porém depois fala com plena disposição: de tudo isso eu me encarrego, tudo isso eu aguento. Novamente eu digo uma coisa para os irmãos: o amor pode acontecer aqui e agora. Mesmo com dor, o amor pode acontecer aqui e agora. Mas só seremos reconhecidos como amorosos se de fato nós andarmos em amor e formos parecidos com Cristo. E por que não falar sobre o maior ato de amor que existiu nesse mundo? Que foi exatamente alguém que pregou o amor no púlpito da cruz. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e que você fique na santa paz de Deus e que você possa, assim como muitos, começar essa evolução em você. Fique com Deus.